Senhoras e senhores, aqui estamos nós mais uma vez para nos mostrar levemente estarrecidos, como sempre. Não há uma semana, já falei isso aqui várias vezes, não há uma semana, não há um dia que não apareça uma novidade desagradável. Eu, às vezes, fico meditando, será que esse país tem jeito realmente ou nós estamos remando contra uma maré que não tem mais solução e que essa só virá de uma forma natural através de uma profunda revolta do povo em função do que está acontecendo? Onde é que está o cerne da questão? O cerne da questão, que parece que por excesso de trabalho nossos dirigentes não estão se tocando, está no fato de que a esquerda comunista corrupta ainda não desistiu de obter o poder. Esse é o cerne da questão. Eu tenho um amigo espiritualista que diz o seguinte: todo bonzinho tende a ser bobinho e o malvado não tem escrúpulos. Então, essa minoria de esquerda dominante vem fazendo um estardalhaço, vem fazendo caos no país, e a maioria honesta, trabalhadora, bem-intencionada, capaz, competente, boa gente, amigo, leal, preocupado com o povo, está perdendo a guerra. Está perdendo a guerra, mais uma vez está perdendo a guerra. Foi o que aconteceu com a Revolução de 64. Os militares ganharam a guerra no sentido militar, no sentido administrativo, no sentido moral, no sentido comportamental, em todos os sentidos, mas perdeu na comunicação social, até que rimou. E nós estamos perdendo essa guerra novamente, uma imprensa corrupta, um judiciário incompetente, corrupto, um legislativo incompetente, corrupto, e por aí vamos nós. Mas tem que ter uma solução, não dá mais para aguentar. Tá certo que vocês poderão argumentar, não, fica frio, a maior parte do povo está ligado, é no carnaval, todos os ingressos já foram vendidos. Está faltando cerveja, suor, não de trabalho, mas de sol quente e samba, está tudo resolvido. Ora, será que vale a pena tentar se transformar isso num primeiro mundo? Realmente? Eu, particularmente, eu acho que sim, porque a essência do brasileiro é excelente. É claro que tem exceções, tem bandido, tem gente ladrona, safado, mas uma essência do povo é muito boa. Eu acho que valeria a pena. Eu tenho visto o esforço aí que o Bolsonaro e a sua patota estão fazendo para tentar dar um pouco de dignidade para o povo. O que é indignidade do povo? A indignidade, ela se reflete no momento que o próprio poder público agride o povo, não respeita o povo. E qual é o poder público que faz isso? É o poder público da polícia, é o poder público dos cartórios, é o poder público dos dirigentes de parques nacionais, é o poder público de funcionários em todos os setores do governo, que não tem o mínimo respeito por aquele que lhe paga, que é o contribuinte, que compra um pão, te dá 10% ou 15% do pão para você, do seu pão. Se compra uma pasta de dente, ele vai escovar 20 dentes, vai escovar 10 dos seus. Se vai comprar uma roupa, a perna da direita é dele, a perna da esquerda é sua. Se vai comprar uma gasolina, a metade ele vai usar, a metade você vai usar. E assim fomos nós, totalmente sem rumo, um nauta sem rumo, e sem solução, sem perspectiva. Aquele tchan nacional do 7 de setembro foi por água abaixo. Nada aconteceu, nem o tal do acordo, que foi uma medida paliativa para justificar o que não aconteceu, que se esperava que acontecesse outras coisas que não aconteceram. Então, é como Pedro Malas Artes, é o caos. E que fim vai levar isso? Imagina o desastre se Bolsonaro não é reeleito? Imaginem, já tem gente se articulando aí para que isso não aconteça, até ameaçando de morte o presidente.
para que isso não aconteça, como já tentaram uma vez, e cada vez o tal do bandido assassino continua, a tentativa de assassinato já continua, é totalmente blindado. Blindado por quê? É aquela velha história que eu falei 10 vezes aqui, mas ninguém quer ouvir. Se as urnas eleitorais fossem honestas, não precisava ter reação para não ter o voto impresso. Mas como elas não são, são fraudáveis. Ah, está dizendo isso? Estou dizendo isso porque tudo é fraudável. Então, para isso, você tem que ter mecanismos que impeçam a fraude. E não se quer adotar um simples, que é poder se confirmar o que foi feito ou não. É um país de profundo desrespeito ao cidadão, até na sua vontade da manifestação do seu voto secreto e único. Nós estamos vivendo uma época que vai ser um divisor de águas em algum momento. Eu estava lendo um artigo outro dia e me lembrei que um membro do STF intimou ministros, inclusive militares, a depor para qualquer bobagem que um PT da vida, desses desqualificados, inventaram, debaixo de vara. Você sabe o que significa isso? Se não for, eu vou te dar varada, que nem criança. Leis que estão rolando por aí cada dia mais absurdas, como esse Estatuto da Criança e do Adolescente. Absurdo, totalmente absurdo. Éramos muito mais felizes quando os pais podiam educar os filhos. Agora o filho, letrado na escola comunista, se você bater em mim, vou denunciar o conselho tutelar, que por sua vez é formada por pessoas sem nenhuma qualificação, a menos algumas coisas da pessoas da população indicam, votam, e vai se formar pessoas que não têm a menor ideia de nada. Menor ideia de nada. Nós estamos vivendo, hoje em dia, a situação está de tal jeito que a gente tem medo de acariciar uma criança para não virar pedófilo. Porque tem sempre um idiota de plantão para dizer que aquilo é pedofilia. Como fizeram com o pai de uma menina que deu um beijinho na criança, o cara foi lá denunciar. E o que é pior, ainda tem respaldo, ainda tem gente, vamos abrir um processo, que isso é um absurdo. Estão vivendo um mundo nojento, um mundo sem qualificação. E um mundo ruim, sem fé, sem credibilidade, sem paz. Não pense que nós estamos em paz, estamos tranquilos e felizes. Não, isso não existe nesse país. Estamos criando uma sociedade de dependentes do governo. É bolsa chulé, é bolsa sapato, é bolsa meia, é bolsa cueca, é bolsa camisa, é bolsa isso. E já tem gente que diz assim, eu não vou trabalhar, porque eu vou fazer filho, porque eu ganho tanto por cada filho, eu ganho tanto pela bolsa, mas vale eu ficar em casa fazendo filho, que é muito mais divertido e prazeroso às vezes. Esse é o país que não temos seriedade nenhuma. Vai trabalhar, companheiro, vamos botar esse país para frente, vamos fazer as coisas que têm que ser feitas. Vamos parar com assistencialismo demagógico ou bobo, ou não. Chega de assistencialismo. É vale transporte, é vale refeição, o patrão paga, o outro não paga, aí vai para a justiça porque não me deu a comida. Nós pagamos 20, se contrata um empregado, uma empregada doméstica, você paga 12% da aposentadoria dela. Ora, eu tenho que pagar a aposentadoria dela, é ela, não eu. Por que eu vou pagar a minha e a dela? Eu não contrato mais. Não contrato mais. E aí tem ameaça ainda, se você é despedido, tu vai pagar 40% do fundo de garantia. Outro absurdo, por que fundo de garantia? Eu pago o fundo de garantia do tempo de serviço deles, por que ela não poupa? Agora tem um detalhezinho que o governo, normalmente canalha, não quer assumir. Por que não paga direito, honestamente, um bom salário? Cada um se vira com seu salário. E não é cheio de benesses que esse país vai tomar caminho nenhum, como, eu dei Bolsa Família para 64 milhões, isso é um absurdo, sob todos os pontos de vista. Quem está pagando isso não é o governo, sou eu, todos nós. Estou tirando de mim e dos outros para poder pagar esse povo. E não é assim que se tira ninguém da pobreza, não é se dando comida para ninguém, não se dá o peixe, se ensina a pescar. Nós estamos vivendo uma era de absurdo consensual, consentido. Todo mundo concorda com as palhaçadas, idiotices e os absurdos que estão colocados na pauta. E assim vivemos nós.
Vivemos nós, é triste. E os governantes, hoje, têm uma obrigação enorme de virar isso, porque tem o poder na mão da massa. E a massa está favorável às mudanças. Está se discutindo agora uma coisa básica que o mundo inteiro adota. O desarmamento e o armamento. Claro, cada um, você pode reagir a um assalto com uma flor para o bandido, não tem nada contra. Como você é extremamente estúpido, espero que ele atire em você, florista. Mas se você tiver uma arma na mão, eu tenho a impressão que ele vai pensar 2 vezes antes. E alerto a vocês, em termos de segurança pública, o bandido ganha 90% da guerra através da surpresa. Fica atento. Aí o bandido não vai. Se ele notar que você está esperto, ele não vai. Praticamente souber que você tem uma arma na mão. Então, nós temos que ter um povo alegre, feliz, um povo protegido, um povo bem cuidado. Eu sei que Bolsonaro está tentando isso através das leis e das coisinhas dele, mas é muita coisa para ser resolvida. Você vê Bolsonaro com a simplicidade e humildade que lhe é característica, de comer pastel na rua sentado na calçada. Tem pessoas que picham isso. É uma forma de ponto de vista. Aí vai evangélico de carteirinha, vai prestigiar a padroeira do Brasil para ser agredido por um bispo comunista, totalmente desqualificado. E o que é pior, um bispo mal educado. Porque se eu recebo uma visita à minha casa, pode ser o comunista de bandeira e carteirinha. Se eu deixei ele vir na minha casa, ou ele veio, eu vou tratar ele muito bem. Posso brigar com ele num palanque depois, posso discutir com ele depois numa plataforma, mas na minha casa, receber mal é uma indignidade. É uma indignidade. É uma vergonha o que foi feito lá, um desrespeito ao presidente. Vai processar esse cara. Se eu sou presidente, eu mando algemar esse cara na hora por desrespeito e levar o cara. É bem dizer que agora também os nossos excelentes deputados canalhas estão bolando terminar com a Lei de Segurança Nacional, que inclui essas coisinhas. Mas sou boa para prender os nossos excelentes deputados que estão presos à Lei de Segurança Nacional. Como Silveira e outros, como o meu excelente cidadão, esse herói nacional chamado Roberto Jefferson. Herói nacional. Denunciou a roubalheira e a bandidagem do PT instaurada. Teve coragem de não ser assassinado 10 vezes por isso. Como morreu o Celso Daniel por muito menos, e nunca ninguém apurou também porque não quis. Caramba, eu posso passar 3 dias aqui falando que o país está uma vergonha, um caos, e não vejo solução a curto prazo. Tinha esperança sim, mas não estou vendo. Tem que ser dado um jeito, nós temos direito a ter um país rico. É um país poderoso, um país abençoado por Deus, tem tudo aqui dentro. Maiores reservas de água doce, maior reserva de minerais, maior terreno a ser ainda ocupado em termos de agricultura, uma agricultura capaz, uma estrutura. Temos centros de tecnologia. O Brasil não tem um prêmio Nobel até hoje. Até hoje. Teve um cara que parece que ganhou, mas não morava aqui. Acho que nasceu por acaso e foi embora. Então, é uma situação que tem que ser revista, tem que ser reorganizada. Isso é rápido. Não dá para perder, tem que ter coragem moral de assumir a responsabilidade dos seus atos para mudar. Coragem moral, vamos resolver esse negócio, vamos estabelecer parâmetros. Está saindo uma PEC, uma PEC aí que está detonando o Ministério Público, que já lá não vai muito bem das pernas por conta da infiltração dentro dele. Eu não sei se é pela infiltração, eu tenho um amigo procurador da República, eu tive no gabinete dele 2 vezes, e a pilha de processo na mão dele é uma coisa, dá para se esconder atrás. E cadê a estrutura para resolver tudo? Aí porque você fala uma coisa pro promotor, e amanhã vai chover, daqui a 4 meses ele responde, o que você falou realmente? Iria chover naquele dia? Aí você diz, mas não choveu. Ah, tá legal. Daqui a 6 meses a chuva veio. Como é que o cara consegue desembocar uma solução de qualquer coisa? E tem que ter esse pessoal, se eu fosse alguma coisa, teria uma polícia investigativa na mão da promotoria. Terminou, apareceu o processo, manda a polícia investigar e trazer os dados por decisão.
Aí pega aquilo e manda para a justiça. Aí a justiça olha e diz, não é bem assim não concordo não, arquive-se. Aí o Ministério Público, por favor, seu juiz, dá uma olhadinha com mais atenção. Não quero olhar não, arquive-se, manda para a instância superior, faça o que você quiser. Então, como é que se vive dessa maneira? Todos os fundamentos da nação estão podres, carcomidos, acabados, e continuam vivendo na insegurança jurídica, na insegurança institucional, na insegurança pública, na insegurança mental, na insegurança educacional. Ainda vão falar em Paulo Freire. Caramba, é pior que xingar a mãe. E, no entanto, tem gente discutindo se é bom, se é mal. O cara detonou a educação no país, que já não era grande coisa. Eu, aqui nessa conversa informal dos domingos, não é só uma questão de desabafo, não. É uma questão de tentar sensibilizar quem tem o poder na mão. Tem o poder. Não vou dizer qual é, vocês vão descobrir, mas teve uma instituição do Estado, muito importante, forte, bonita e legal, que passou a escolher os politicamente, a ascensão só para os politicamente corretos. E acabou. Acabou. Os que não eram Nutella não foram, os Nutella foram, os raízes não foram. E não vão, só vai Nutella. É o país do Nutella. É impressionante isso. Todo mundo que é uma coisa séria, correta, honesta, é apedrejado, é impedido, não sobe. Não faz por mal, não. Faz porque alega uma mentira estrutural chamado ele não é politicamente correto. Isso é uma covardia moral. Não existe politicamente correto num país de comunista desonesto, safado, vagabundo e etc. Não existe. Estou tocando isso aqui. Bom, pensei que fosse alguém do poder me ligando, dizendo, está certo, nós vamos virar a mesa. Eu olhei aqui, mas não era. Estava esperando essa mensagem. Bom, então, esse é o quadro que nós estamos vivenciando numa situação que tem que ter uma solução, meu povo. Estou sentindo, por exemplo, que perdeu-se o ímpeto das grandes manifestações. Eu não sei se eu estou errado, mas essas aí eram um atestado de confiança de que as coisas iam mudar. Eu não sei se eu estou errado, mas eu senti um esfriamento. Isso não é bom. Nós temos que nos manter aquecidos na luta. Na luta. Temos um presidente, uma entourage em volta de primeira linha. Um Heleno, um Tarcísio, pessoas de alta qualificação funcional, pessoal, moral, estrutural e etc. E, no entanto, não conseguimos fazer o que precisa ser feito e que tem que ser feito. Tem que ser feito. Tem se não me engano, eu anotei aqui, o cara disse assim, eu não tenho medo dos que fazem as coisas erradas, eu tenho medo dos caras que deixam as coisas erradas e não vêm ou não reagem. Esse que é o problema. Esse é o problema. E nesse lance recente do Bolsonaro ser intimado a depor na Polícia Federal, esse troço aí me deixou penalizado, porque eu jamais iria num lance desse. Vamos virar a mesa agora, meus amigos. Vamos pegar aqui a força para mim ser interrogado por um policial federal, porque um camarada totalmente, hoje em dia, sem nenhuma credibilidade, envolvido com tudo que não presta, disse que eu não sou bonitinho. Aí eu vou ter que ir lá explicar que eu sou bonitinho, sim. Pô, que história é essa? Vai ser debaixo de vara também? Porque você pode ser simples, humilde, honesto, trabalhador, uma boa pessoa, mas tolerância tem limite, né? Tolerância tem limite. Realmente a coisa está cada vez mais complicada. Os preços aqui embaixo estão mais do que caros. Estão na fase do extorsivo. Extorsivo. Coisas que custavam R$2 hoje estão custando R$4,50. Claro que nem sempre são coisas básicas, mas são coisas. Ontem eu comprei gás a R$90 aqui, que é um lugar barato, porque é uma roça, um lugar pobre. R$90, 13 quilos de gás.
Dá mais de R$ 6 o quilo do gás, que sempre tem água no fundo do bujão, porque também ninguém olha, né? Ninguém inspeciona se realmente aquilo tem 13 quilos. Então vamos nós. Vamos nós. Estava olhando hoje as fotografias da ferrovia Teresópolis, Rio-Teresópolis, na qual eu andei. Como passageiro, comprava banana ouro da janela. Tinha parado em Guapimirim, Barreira, Alto de Teresópolis, depois na Várzea Magé, né, Suruí. É uma viagem romântica. Havia um sentimento de amor por essas coisas todas que foram detonadas, destruídas. Você tem que ter amor à pátria. Não é amor à pátria, não é uma bobagem de livro ou palavras idiotas escritas. É um sentimento que você tem das coisas da sua pátria. Das coisas que realmente mexem com o ser, mexem com as pessoas. Tanto quem está dentro do trem, quem está do lado de fora vendendo, ou olhando, ou aplaudindo. E aqui estamos nós num trem sem rumo. Você não sabe se vai para a direita, se vai para a esquerda, se vai para o centro, se vai para o precipício ou se vai para o céu. Para onde vai esse trem? Né? Para onde vai esse trem? Aí você olha em volta a simplicidade, que é a base de todo o sistema, que devia existir simplicidade. Nós temos coisas extremamente complexas que simplesmente não funcionam. Não funciona por má fé, por incompetência, por ganância, por tudo que é idiotia disponível no mercado. Naturalmente, como eu falo do Detran, idiotia total. Como eu falo do CISUS, idiotia total. Antigamente, eu sou dos tempos que antigamente, é engraçado, o negócio de velhice é muito legal. Antigamente, cada atividade profissional tinha o seu próprio instituto, que era responsável pela sua aposentadoria. Adoraria que voltasse um sistema assim, porque tiraria esse peso das costas do governo, mesmo porque o governo é uma entidade que eu vejo com muita desconfiança, porque eles tiveram 7 ou 8 modificações nos valores da aposentadoria. Teve pessoas que passaram a vida inteira pagando para 10 salários mínimos. Hoje recebe 3 com risco de baixar para 1,5, 2 e por aí vai, na maior cara de pau. E ninguém respeita nada. Se o cara pagou para 10, morra, mas pague os 10 para o cara. Vamos ser honestos. Não é ficar fazendo PECs para mudar essa porcaria da lei, como foi feita novamente, para poder ajustar as contas do governo. E agora faz um cálculozinho atuarial, vê se o cara pagando X por mês, durante 35 anos, não dá para manter ele mais 10 anos vivo. E outra coisa que é mais canalha ainda, a pessoa idosa, ela tem que ter todo o recurso do mundo na mão dela. Porque ela não tem uma coisa que a criança tem, que é saúde e perspectiva de vida. Então os idosos não podem viver com um salário mínimo. Isso é um absurdo. O cara não consegue comprar 3 remédios, você compra um remédio de R$100, está pagando 40 de imposto. E o cara que ganha um salário mínimo após 60, 70 anos, o cara está totalmente vilipendiado pelo sistema. E muitos desses foram aqueles que pagavam por 10 e recebem 3 hoje. Esse é o problema, nós não temos nenhum cuidado com a nossa gente. É aquela história que eu estava vendo os índios protestando, palhaçada. Palhaçada, tanto do governo quanto dos índios. Quer ser índio? Bota a tanga, pega o arco e a flecha, vai morar na floresta. Aí eu vou te ajudar no que você quiser. Se você pedir, eu quero um médico, vou pegar um índio, vou fazer ele virar médico na faculdade, ele vai cuidar da tribo. Mas não vai andar de terno gravata com o celular na mão dizendo que é índio. Se você saiu dessa fase, você já é um cidadão brasileiro igualzinho a qualquer outro. Por que hoje em dia tem negro? Porque o comunista quis fazer a cisão entre as espécies para poder controlar quilombolas, girombolas, trilombolas, quadribolas, isso aqui era meu, isso aqui é teu. Então, se for partir para aí, tudo isso aqui é território indígena. Não tinha nada aqui antes do português chegar. Essas palhaçadas técnico-conceituais que foram feitas pela esquerda canária estão mantidas. É aquela como, por exemplo, a chavecada desonesta de pegar bandido, guerrilheiro, comunista, safado, vagabundo e dar pensão para eles sem imposto de renda. Agora os militares que ralaram, perderam família, que morreram, que foram assassinados, não ganham nada. Quem ganhou a guerra, perdeu. Quem perdeu a guerra, ganhou. Está aí pagando um monte de auxílio comunista para esses vagabundos.
guerrilheiros. Fernando Henrique Cardoso foi preso, passou 3 horas sendo interrogado por corrupção comunista, um monte de porcaria. 3 horas ou 4. Ganha a pensão do ex-guerrilheiro comunista. Além de ganhar as outras de presidente, de sei lá. E assim vivemos nós. A quantidade de absurdos que se convive, eu tinha um tio por afinidade, aos 40 anos morreu de raiva do sistema que eu estou mencionando para vocês. Ele vivia trabalhava no IRB, um camarada sensacional, um cara patriota, um cara de uma correção, de uma honestidade doentia. A única mania perigosa que ele tinha é que ele tinha um brevet de piloto civil e adorava se sentir um piloto de caça. Então ele entrava num avião, um P-47 daqueles da vida, e saía metralhando os navios na Baía de Guanabara e adjacências, fingindo que estava fazendo isso. Um barato. O único defeito dele, um cara morreu de raiva. De tanta porcaria que ele viu em volta dele, desonestidade, corrupção, má fé, improbidade administrativa, falta de moralidade. Aí o bicho faleceu aos 40 e poucos anos. Deixou viúva, filhas, etc. Eu, aqui eu procuro dentro das minhas pequeníssimas possibilidades, de alguma forma, contribuir, ajudar, participar, de forma que a gente possa ter um legado, deixar alguma coisa para uma geração aí que não seja essa geração que vive enfiada com um fone de ouvido nos ouvidos, vendo todo mundo se matar, todo mundo se morrer, todo mundo se destruir, com as porcarias de programas de jogos que custam uma fortuna. E que corrói totalmente a mente dessas crianças, totalmente doentes e adoecentes. Não brinca, não joga bola, não faz mais estar grudado naquela porcaria daquele aparelhinho lá do celular e do fone de ouvido com jogos no computador. Eu também gostava de jogos no computador, mas na nossa época eles eram light e não eram destrutivos como é agora. O Doom foi um tchan, né? O Duke Nukem foi um tchan, mas jogos totalmente, perto de hoje, levíssimos. Bom, e aí fico eu cá de mim, pensando o que a gente pode fazer. A primeira coisa que eu posso fazer é fazer o que eu estou fazendo, uma exortação ao poder público vigente, aqueles poucos honestos, patriotas, maravilhosos, que fazem parte de uma sociedade íntegra, honesta, limpa, bonita, até politicamente incorretos, que façam alguma coisa pelo país, deixam seu nome como alguma coisa marcante, como os 18 do Forte, que fizeram uma caminhada mortal para poder externar um ponto de vista, né? E outros tantos heróis brasileiros que estão por aí e que sacrificaram por um país grande, sério, e que hoje em dia todo mundo está só politicamente correto, acomodado. Vamos marcar presença com atitudes que merecem ser tomadas. Vamos sentar, fazer um estudo de situação, verificar aonde estão os problemas a serem resolvidos. Vamos resolver definitivamente, custe o que custar. Não dá mais para viver nessa situação. O país está perdendo, o povo está perdendo. Somos quase 230 milhões aí, totalmente sem rumo, cheio de comunista tentando torpedear tudo que o governo faz, e o governo é bom. Não dá para admitir. Quando o governo era comunista, está tudo certo, são bandos de ladrão, vagabundo, corrupto, tudo bem, burro para dedéu, tudo bem, nada a reclamar. Se o povo, por algum motivo, votou nisso aí, povo que aguente o respaldo. Mas na hora que nós temos inteligência, temos honestidade, temos propósitos bem definidos, por que não modificar? Por que o comunista entrou e virou a mesa como quis? Nós, da direita, não reagiram. Todo mundo aceitaram que o comunista dissesse que 31 de março era uma data que não podia ser comemorado, ou que a mãe tinha que mudar o seu sistema de ensino, que não podia fazer contra-guerrilha, que isso não podia, e todo mundo aceitou todas essas canalices da esquerda. Por que nunca disseram não? Está na hora de dizer não, meu povo. Vamos dizer não para os comunistas, vamos dizer não para os corruptos, vamos dizer não para os juízes incompetentes de má-fé, bandidos. Vamos dizer não. E dizer não, se implicar em ação, vamos para ação.
Esse é o problema. Eu acho que está na hora da gente começar a repensar. Continuo dizendo o seguinte: se eu fosse Deus, botaria na cabeça de alguém o seguinte: vamos fazer uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Eu acho que o país tem. Militar no poder? Jamais. Não mesmo. Eu acho que nós já demos a nossa contribuição para o país durante 20 anos. Transformamos um país pobre num país rico. Agora é a hora dos civis. Agora temos que escolher os civis. O jogo é só esse. Vamos escolher os bons civis. Tem aí, só procurar. Vamos estabelecer, então, uma nova Assembleia Constituinte. Aí vamos mudar o Judiciário, o Executivo. Vou parar de autofinanciar campanhas canárias para poder eleger. É um sistema doentio. O cara pede 5 bilhões de reais para o fundo eleitoral para que ele se reeleja, já que ele é um ladrão safado corrupto com 500 processos. Vai terminar quando isso? Nunca. Os caras têm bilhões para poder manter o status quo da roubalheira, da incompetência, da desonestidade e do comunismo no poder. E nós estamos pagando isso por conta de um decreto qualquer idiota de um cara desse. Nunca ninguém te falou: não vou lhe dar um tostão, vai, pega do teu bolso e se vira. E sim, evita a corrupção. Qual corrupção? Os caras continuam ganhando, continuam fazendo um monte de apoios financeiros dos corruptos, não mudou nada. Já tinha fundo eleitoral quando Aldebrecht e os outros financiaram tudo que financiaram para Lula e sua cambada. E aí? Vamos repensar isso aí, vamos ver se a gente tem uma solução boa. Eu espero que apareça alguém que tenha... Quem sabe tem de sobreviver dos 18 do Forte e ele dá um exemplo novamente. Seria interessante. Está precisando de algo desse tipo, um tenentismo por aí, sem acomodação, sei lá. Vamos botar a boca no trombone? Alguém que diga assim para o Jango, o Jânio e outros Jotas: não, você não vai fazer isso não, você não vai botar o Che Guevara como ídolo nacional. E alguém falou não para ele e ele sambou. Só assim que funciona. Tá bom, vou indo, me despedindo, agradecendo a paciência, a tolerância de vocês, esperando que tenham um bom final de domingo. Um grande abraço, boa noite, muito obrigado. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, te adorar com tudo que eu sou